Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o advogado tributarista Schuber Machado. Quais os principais impactos da reforma tributária no Brasil? Como o novo pacto tributário afetará a vida das empresas? Vamos abordar impostos sobre consumo e taxação de grandes fortunas. Ainda, como estão a formação e o mercado de direito tributário? Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Schuber de Farias Machado é advogado. O convidado tem especializações em Direito Processual Civil e Direito Tributário. Schuber Machado é presidente do Instituto Cearense de Estudos Tributários e atua como palestrante na área. O entrevistado é autor do livro Dicionário de Direito Tributário e escreve artigos para revistas especializadas. E é com o advogado Schuber Machado que converso no programa de hoje. Dr. Schuber, muito obrigado pelo convite aceito. É uma honra tê-lo aqui conosco no programa Política, nas instalações da TV Otimista. Tudo bem com o senhor? Tudo bom, Erivaldo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, mais uma vez, falar sobre direito e, particularmente, direito tributário. Exato. É a pauta desse mês lá em Brasília, né? A gente tem a matéria que deve estar passando pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, vai a plenário, já tem aí um clima de aprovação desse novo Pacto Nacional, Dr. Schuber. Mas para o não iniciado, de que estamos falando quando se cita, nessa conversa aqui, em outras rodas, quando se cita reforma tributária? Estamos falando de quê, do ponto de vista das empresas e do consumidor? Erivaldo, nós podemos dizer que estamos falando do custo do Estado brasileiro. Quem financia o Estado, todas as suas despesas, em princípio, é a sociedade. Além dos tributos, existe também a dívida pública, mas, em princípio, os tributos, até porque é com eles que se vai pagar a dívida. Tá? Exatamente. Então, nós estamos falando disso. Então, qual o custo desse financiamento? De que maneira a sociedade vai contribuir para manter o Estado funcionando e como que esse Estado vai retribuir, vai devolver à sociedade através dos serviços públicos. Então, a reforma tributária, ela vai alterar alguns pontos desse custo, da arrecadação tributária. Uhum. Então, toda vez que nós tratamos de um ponto que vai ser reformado, de algo que vai ser reformado, nós temos que partir de como ele está hoje e aonde queremos chegar. Qual o nosso objetivo com a reforma? Se você fala de uma casa, eu quero ampliar a sala, ou eu vou fazer mais um banheiro, o que é que vai acontecer na minha vida? Então, na reforma tributária é a mesma coisa, como nós estamos hoje e qual o nosso objetivo. O que é curioso notar é que se está dizendo que a proposta que agora está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado para ser votada e posteriormente encaminhada a plenário, que essa proposta ela soluciona muitos problemas. E será que soluciona todos esses problemas? Será que realmente o que está sendo colocado é o que está escrito nela, né? Uma das questões mais repetidas, que é simplificação. Ela vai simplificar, ela vai simplificar. Será que ela vai simplificar mesmo? Pegar ali aqueles 5 impostos e transformar no IVA, o senhor está falando isso, né? Isso, exatamente. Será que isso simplifica? E será que isso realmente vai acontecer dessa forma? Né? Até porque a contagem é uma coisa curiosa, Erivaldo. O que é que eu estou dizendo e o que é que eu estou fazendo? Aí se diz assim, 5 impostos, o PIS, a COFINS, o IPI, que são federais, isso, o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. Isso. Então, esses 5 impostos seriam aglutinados em um único imposto, que é o IVA. Isso. Né? Quando a gente vai para o texto, a gente percebe de cara uma primeira coisa. PIS e COFINS é um imposto só, é um tributo só, uma contribuição só, o nome que a gente queira dar a isso, porque é meio disforme e difícil da gente identificar a natureza jurídica dele. Mas é um tributo só. Então, não são 5, são 4. Tá? E em troca de quê? Aí vem o IVA, chamado IVA dual. Aí nós vamos ter o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços,
que será arrecadado juntando o ICMS e ISS, que é o Imposto Estadual e o Federal. Mas nós vamos ter também a CBS, que é a contribuição que vai ficar no lugar do PIS/COFINS. E nós vamos ter também o IS, que é o Imposto Seletivo, que vai ficar no lugar do IPI. Então, ao invés de 5 por 1, nós vamos ter 4 por 3. Isso não está sendo claro, não está sendo dito. Então não vai simplificar com a força que o governo está dizendo, né? Eu até digo, se vai ter realmente a simplificação ou não, é algo que a gente só vai saber no futuro. Nós estamos trazendo uma novidade, muitas novidades, e essas novidades elas podem ser vistas como elas deveriam funcionar de uma maneira otimizada. Mas na prática, às vezes, é totalmente diferente. Quando você traz um projeto, você acha que vai ser daquela maneira, mas economia, gente, não dá para prever, não dá para ser preciso. Se desse, todos os problemas estavam resolvidos no mundo inteiro. Então, nós temos uma expectativa de que seja daquela maneira e que, na maioria das vezes, não é. Entre os tributaristas existe um adágio antigo que se diz assim, imposto bom é o imposto antigo. O imposto novo, ele sempre traz dúvidas, ele sempre traz problemas. Nós temos impostos antigos que estão sendo jogados no lixo em troca de um novo. Será que esse novo vai ser tão melhor que os que já existem? Essa dúvida fica. Uma questão que é colocada, não, porque da maneira que está, nós temos muitas legislações. Isso. Os 27 estados e os milhares de municípios do Brasil. Mas eu digo, o PIS/COFINS só tem uma legislação federal e é um dos mais complexos que está aí. Por que o governo federal transformou o PIS/COFINS no caos que é hoje, na dificuldade de se interpretar e de se aplicar que é hoje? Só dependeu do governo federal. Então, nós não podemos atribuir só ao fato de existirem muitos entes federativos autônomos como sendo o motivo do problema. Pelo contrário, aí a gente vai adentrar no pacto político. É bom ou é ruim um governador poder dizer o que ele quer arrecadar? É bom ou é ruim um prefeito dizer o que ele pode arrecadar e quer arrecadar? Pela visão dos reformistas, é péssimo. Governador e prefeito não podem dizer nada, tem que ficar calados e se submeter a uma divisão centralizada. Será que isso é bom? A dúvida fica. Exatamente. Algumas questões que eu gostaria de colocar para o senhor. A primeira delas é a referência do que está sendo votado lá em Brasília, né? Muitos argumentam que é uma referência internacional de alguns países, né, onde funciona esse modelo que está sendo mais ou menos adaptado para o Brasil, que segundo alguns críticos da atual situação tributária, chamam inclusive de manicômio tributário, dada a complexidade, a dificuldade, etc. É isso mesmo? Nós passaremos a ter uma referência de alguns países desenvolvidos, do OCDE, por exemplo, para aplicar em termos tributários no Brasil, doutor Fulvio? Edivaldo, essa expressão manicômio jurídico tributário, ela foi utilizada pela primeira vez por Alfredo Augusto Becker, um tributarista gaúcho, ainda na década de 60. Então, na época, ele já chamava de manicômio jurídico tributário. E de lá para cá piorou, Você imagina como está hoje, piorou muitas e muitas vezes. Tá? Então, hoje está realmente merecedora desse nome. Mas eu não sei se simplesmente copiar um modelo estrangeiro não nos atende. Até porque está sendo uma cópia muito mal feita. A ideia do modelo estrangeiro, nós partimos, por exemplo, um país matriz desse modelo é a França. Isso. A França também é da Bahia. A França pode tratar um IVA de maneira unificada. O Brasil é imenso, é continental, com diferenças regionais imensas também. E econômicas também, né? E econômicas. Quando eu digo regionais, não é só a geografia, a economia. Isso. E isso vai funcionar dessa forma que está. Essa centralização que está sendo prometida, ela vem também no sentido de combater a chamada guerra fiscal. E até que ponto a guerra fiscal é tão ruim? É aquela história da autonomia. O governador não pode decidir se ele quer arrecadar menos, se ele quer atrair investimento para o estado dele. Ele tem um instrumento tributário melhor. Com a reforma ele perde. Principalmente os estados pobres, né? Exatamente. Então, por que o Ceará começou a ter algumas indústrias, quando começou um programa de incentivos fiscais para atrair investimentos? E agora isso acaba. E, não, agora vai ter o fundo que vai ser criado para equilibrar isso. Eu digo, mas será que... Vai ter um conselho federal. Será que isso já não existia? Esse fundo já não existia?
esse conselho, que seria o comitê gestor do IBS, Isso. mas esse comitê gestor do IBS vai decidir como, e é um órgão novo, e aí vem uma grande novidade, nós vamos pela primeira vez no Brasil ter um órgão centralizador de uma massa tributária imensa, que vai reunir o ICMS e o ISS, tá? E que vai, ao mesmo tempo, legislar, vai tratar da legislação de regulamentação desse imposto, vai aplicar o imposto, vai cobrar e dividir entre os estados e municípios, fazer as compensações com os contribuintes, que é um ponto, ao meu ver, negativo, Sim. e vai também julgar. Vai ser mais forte do que o CONFAS é hoje? Muito mais forte do que o CONFAS, muito mais forte, muito mais poderoso do que o CONFAS. Eu acho que vai haver um conflito político muito grande para ocupar os cargos desse conselho. Entendi. Porque esse conselho vai decidir a vida de muitos estados e municípios. Vai ser quase o poder de um ministério. Mais do que o ministério. Né? Mais do que o ministério. Mais por quê? Porque o ministério não interfere nos recursos de outros entes. E até interfere quando ele entrega algum dinheiro de algum fundo de participação, alguma coisa, mas nesse caso o Conselho vai decidir toda a arrecadação daquele estado, daquele município. Vai ficar com quase tudo, porque o ICMS e o ISS é a grande fonte de arrecadação. Existem outros tributos que vão continuar com estados e municípios, mas são de menor importância. Entendi. Esses é que são os maiores. Agora, ainda em relação a esse conselho, de alguma forma, o poder que vai para esse conselho é o poder que está sendo tirado dos governadores. Exatamente. Didaticamente, pode ser dito assim. Exatamente, né? É exatamente isso. Todos os governadores juntos e todos os municípios juntos vão entregar para o conselho. Aí você imagina o tamanho que vai ficar esse conselho, o tamanho do ponto de vista político. Aí dizem, não, mas ele vai ser representado por todos os estados e todos os municípios. Mas vai ser um representante de cada estado e um representante por estado da coletividade dos municípios. Então, vão ser 27 representantes dos estados e 27 representantes dos municípios, que vão formar o conselho. Mas quem vai presidir esse conselho? O conselho vai ser uma autarquia constitucional. Aí se diz, quem vai escolher o presidente do conselho é o presidente da República. E ele vai ser aprovado pelo Senado, mas vai ser um cara poderoso, muito poderoso. Agora, sim, do ponto de vista dos estados mais pobres, aqui a gente coloca alguns estados nordestinos, entre eles o Ceará. Não acaba sendo uma vantagem, uma vez que, por exemplo, o Ceará vai ter uma cadeira, assim como tem Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, estados mais poderosos economicamente? Mas isso já existe hoje no CONFAS, você se referiu ao CONFAS. O CONFAS é um conselho de menor envergadura, é um conselho que já existe há muito tempo, e os estados já compõem esse conselho. E hoje esse conselho é dominado por São Paulo. Já existe hoje. Independentemente das cadeiras. Independente das cadeiras, porque hoje existe uma regra de votação que até pouco tempo era pela unanimidade, só aprovava alguma coisa se fosse unânime, bastava São Paulo dizer não, acabou. Tá? E a regra de votação hoje é muito difícil de ser alcançada. O novo comitê vai ter essa mesma dificuldade de se decidir alguma coisa que beneficie verdadeiramente os estados mais pobres. Você pensa assim, até pouco tempo assim, poucos meses, poucas semanas talvez, a grande mídia estava noticiando uma campanha a favor da reforma. Mas quem é que estava promovendo essa campanha? Quem é que se apresentava como garoto propaganda da reforma? A Confederação das Indústrias, a CNI. Isso. A CNI e os estados do Centro-Sul e a indústria. Então, nós podemos resumir tudo e dizer assim, é a indústria paulista que tem interesse nessa reforma. Aí diz assim, não, é normal até na vinda para cá, eu estava ouvindo um programa na rádio e tinha uma moça dando uma entrevista e ela disse, não, é natural que no equilíbrio, alguns setores que pagam mais fiquem pagando menos e outros que pagavam menos fiquem pagando mais. Quem vai pagar menos é a indústria e quem vai pagar mais é o serviço. Mas isso é natural. Mas eles foram ouvidos? Você perguntou se o serviço ele queria pagar mais? Combinaram com ele? Combinaram com ele. Quer dizer, assim, por que esse equilíbrio vai ser feito dessa maneira e de maneira tão intensa em cima do serviço? Aí ficam questionando, estão colocando muitas exceções. Você deve ouvir muito. Isso. Estão abrindo as exceções, quando abre a exceção, aumenta a alíquota. Aí eu pergunto, por que está sendo chamado de exceção e por que está necessariamente aumentando a alíquota? Está chamado de exceção porque aqueles setores seriam pesadamente tributados. Então, ele tem uma carga tributária hoje de X, vamos dizer aproximadamente 10%, e vai passar para 20%, 30%. O governo fala até em 27%. Né? Pois é, 30%, já arredondei para 30%, se duvidar vai sair assim. Então, quando o governo fala em 27%, sai 30%. Então, você pode passar para 30%, enquanto outros que estavam pagando 50%, 60%, vai para os 30%.
que é a indústria. Tá? Então, assim, o serviço está preparado para isso? E o aumento de custo? Eu ouvi uma vez de um dos assessores dessa equipe que está promovendo a reforma, e eu disse a ele, olha, serviço vai ficar muito caro, o preço vai aumentar bastante. Aí ele disse, não tem problema, a população que consome serviço é a população que tem dinheiro. Então o prestador de serviço repassa e a população paga sem problema nenhum. Eu digo, fica tão bonito assim no papel, essa sua teoria assim, simples assim. Né? Então assim, o médico vai ter que repassar isso, o dentista, o engenheiro. Agora os profissionais liberais estão nessa lista de assim, tratamento diferenciado, né? Conseguiram uma redução das alíquotas. Tá? Gira em torno de quê? 10% por aí? Né? É mais ou menos isso. A ideia é assim, as alíquotas elas vão ser definidas necessariamente na lei complementar. Aquilo que você colocou. Está sendo definido só o princípio geral. Os detalhes vêm com a lei complementar. E essa lei complementar ainda não existe. Não tem texto nenhum sequer sendo esboçado. Ou seja, nós estamos entregando um cheque para o Congresso assinar, né, e preencher, né? Exatamente. Do ponto de vista do que pode vir na lei complementar. Exatamente. Né? Algumas pessoas, talvez, os mais jovens, nem sabem bem o que é cheque, né? Está tão em desuso. Mas uma carta em branco, né? Para ser colocado o texto que for, e nós já assinamos a carta. Numa linguagem mais recente, estamos ali preenchendo o Pix e deixando o Congresso colocar o número, né? E você colocou a senha no Pix e ele vai colocar o dinheiro, o número. É mais isso ou mesmo. Menos isso. Doutor Schubert, existe uma frase, quando se discute tributos, né, de que governo algum propõe uma reforma tributária se não for para arrecadar mais. Ninguém propõe para faturar menos, digamos assim, né? É o que está acontecendo nessa reforma? Qual a expectativa do senhor em relação ao que vai para o caixa do governo federal? Com certeza. Com certeza é o que está acontecendo nessa reforma. Quando se fala em aumento de alíquota, porque se eu estou dando uma exceção, agora eu tenho que aumentar a alíquota. Mas por que você tem que aumentar a alíquota? Aí se diz assim, não, é para manter o equilíbrio fiscal, manter a arrecadação como está. Isso me faz lembrar, PIS/COFINS, nós falamos desse tributo, é um tributo federal que incide sobre o faturamento das empresas. Então, toda empresa que vende paga PIS/COFINS, tá? Um percentual do seu faturamento que gira em torno de 10%. Então, paga o Brasil inteiro, pagando 10% do faturamento para o governo federal. Esse tributo, ele era de 1%. Depois aumentou para 1,5%, depois aumentou para 2%, aumentou para 3%. Estava em 3%, que já era 3 vezes o que era no início. 3%. Até que veio uma iniciativa de transformar esse tributo em não cumulativo, a história de copiar um modelo francês. Tá? Não, esse 3% em todas as operações pode gerar um aumento muito grande, desequilibra, é ruim por isso, ruim por aquilo. Vamos transformar em não cumulativo. O que é ser não cumulativo? Significa que quando você paga, você aproveita o que já foi pago na etapa anterior. Isso. Tá? Então, na etapa anterior eu já paguei 10, eu vou pagar 15, então, na verdade, eu não pago 15, eu deduzo os 10, pago só 5. Vai ser regressivo, né? Não é nem regressivo. Ele é, vamos chamar assim, não cumulativo, no sentido de que ele não incide mais de uma vez. Entendi. Então, se ele tem uma alíquota de 15%, ela vai ser de 15% até o fim. Eu vou aproveitar o 15% que foi pago antes e vou pagar só sobre uma diferença de preço que eu acrescentar. É mais ou menos assim a não cumulatividade. Poderia até ser simples e não é. Aí o governo federal diz assim, como a alíquota era 3 e eu vou implantar a não cumulatividade, eu vou aumentar essa alíquota. Vou aumentar essa alíquota, mas eu não tenho certeza se eu vou conseguir alcançar o equilíbrio fiscal. Nós temos aqui uns cálculos, uma equipe especializada, mas a gente não sabe se vai dar certo. Então vamos aumentar a alíquota para um X e vamos colocar na lei que esse X será ajustado para mais ou para menos se o equilíbrio fiscal não for alcançado. Se ele superar gatilho ali na própria lei. E na própria lei. Tá? Então a alíquota saiu de 3 e foi para 7,6. 7,6 é bem mais do dobro. Bem mais. Bem mais do dobro. Então, saiu de 3, foi para 7,6. Mas eles, não, mas vocês vão aproveitar os créditos e nós vamos ver o equilíbrio fiscal que fica. Se implantou. A arrecadação federal aumentou muito. Ele diz assim, não, se a arrecadação cair, a gente aumenta mais a alíquota. Se a arrecadação aumentar, a gente diminui a alíquota. A arrecadação federal aumentou muito e a alíquota não diminuiu nada. Entendi. A alíquota ficou como estava. Então, a mudança é para aumento. Não tem como não ser para aumento.
Nenhum ente vai abrir mão, e ainda mais o governo querendo gastar mais, eu quero gastar mais, tem que tirar o dinheiro de algum lugar. Exatamente. Eu queria que o senhor comentasse esses e outros pontos daqui a pouco, depois do intervalo, tá bom? Tá ótimo. A gente volta, portanto, com o advogado tributarista Schubert Machado daqui a pouco, depois do intervalo, aqui no programa Política, na TV Otimista. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Aqui ao meu lado, o advogado tributarista Schubert Machado. O professor é autor de livros, um deles, Dicionário de Direito Tributário, né? Sim. É de quando? Fale mais um pouco sobre essa obra. Eu achei muito interessante. Essa obra ela foi pensada por meu pai. Ele queria escrever alguma coisa assim para ter um alcance, digamos assim, fora mais do âmbito restrito da advocacia. E ser mais perene, né? Ser mais perene e me propôs isso. Eu até, no início, eu disse, mas pai, dicionário e tal. Não, mas vamos fazer. Fizemos. Fizemos o dicionário. Já tem algum tempo, nós estamos até trabalhando na atualização desse dicionário. Foi uma iniciativa também do meu pai, quando ainda estava vivo. E eu estou dando continuidade, nós pretendemos já até lançar uma edição nova já no ano que vem. A partir do que for dito na reforma, né? Isso. Vai agregar muita coisa, né? Isso, eu estou inclusive segurando um pouco essa atualização, esperando pela reforma, ver se vai trazer realmente algo definitivo para o nosso país. Entendi. Né? Doutor Schubert, a gente foi para o intervalo deixando mais ou menos um gancho, que é justamente o governo, que de maneira geral, os governos são perdulários, né? Eles gostam de gastar, depois inventam imposto ou aumenta a alíquota, né? Para poder fechar lá as contas, né? E nós temos no Brasil o chamado custo Brasil, né? Que vai para as costas do empresário. E não se discute o chamado custo governo, né? Que é a máquina muito pesada, né? Isso deveria ser discutido também? Um governo mais enxuto para gastar menos? Edivaldo, eu acho que é importante a gente trazer para a nossa reflexão aqui uma visão de por que as coisas são assim. Né? Por que as coisas são assim? Por que existe uma lei para regular tributo? Né? O tributo só pode ser cobrado de acordo com a lei. Por que é assim? Porque a lei vai autorizar o governo a cobrar? Não, é o inverso. A lei vai limitar o poder do governo cobrar. Porque se não houvesse lei, ele cobrava o que ele queria. Historicamente, nós percebemos que os reis antigos cobravam o que eles queriam. Precisavam de dinheiro, mandavam seus soldados às ruas cobrar o tributo que ele precisava. Tá? Depois, com o tempo, a sociedade ocidental evoluiu e disse, epa, não pode ser assim. Nós temos que ter um limite para isso. Aí veio a questão da legalidade. O rei pode cobrar, mas só de acordo com a lei. E aí esse princípio foi sendo aplicado, foi sendo evoluído, foi sendo melhorado, aperfeiçoado. Sim. E hoje nós temos um Congresso que vai autorizar o governo a cobrar, mas naquele limite, daquela forma. Tá? Então a lei vem para proteger o cidadão antes de tudo. A lei serve para dizer que o cidadão não é obrigado a pagar nada além do que ela prevê. Entendi. Aí vem a importância da reforma tributária, porque a reforma está alterando esses parâmetros, está mexendo nisso aí. Está dizendo que o governo agora pode cobrar, mas de uma maneira diferente. E essa diferença é que traz uma possibilidade imensa de aumento da carga. Vou te dar um exemplo bem concreto. Imposto seletivo, chamado IS, que tem sido muito pouco falado. Isso. Ninguém está nem tratando do IS, mas ele está lá. O IS é um imposto federal e ele vai incidir sobre qualquer coisa que seja prejudicial à saúde ou ao meio ambiente. Qualquer coisa. Então, a lei sempre dizia um limite mais definido para a incidência do tributo. Era imposto de renda, vai incidir sobre a renda. Era imposto sobre circulação de mercadoria, é quando a mercadoria circular. É algo mais concreto, né? Isso. Imposto sobre serviço, é quando você prestar um serviço. Isso. Né? Imposto sobre produtos industrializados, é só quando você industrializa um produto e paga aquilo ali. Mas agora é sobre
bens ou serviços ou qualquer coisa que seja prejudicial à saúde ou É ao meio muito ambiente. vago, né, cara? Vaguíssimo. Né? Então, assim, vai ficar isso na mão do governo federal para ele cobrar sobre o que ele quiser. Para a lei na complementar, alíquota né? que ele quiser. Na lei complementar, para definir a alíquota e os bens sobre os quais, os serviços sobre os quais vai incidir. E aí vem uma possibilidade de aumento imenso da carga tributária. Isso significa que o que está sendo vendido agora como a chave que virando vai resolver muitos dos problemas, talvez a gente tenha surpresas amargas, né? A transição é coisa de 3 a 5, 6 anos por aí assim, né? A transição, a primeiro momento que se espera a implantação do sistema é em torno de 2 anos, tá? Mas a transição completa se espera em cerca de 10 anos. E ainda com alguns ajustes a serem feitos que vão se alongando. Existe um artigo que fala até em 70 anos de transição. Alguns últimos ajustes que teriam que ser feitos com o tempo. Mas o impacto maior, dentro de 2 anos, nós já vamos sentir, tá? Agora, o que é importante que se coloque é simplificação. Aí diz assim, não, antes tinha muito conflito, porque o contribuinte dizia que isso era serviço ou não era serviço, ele não queria pagar. Um outro exemplo concreto, aluguel de bens móveis. Então, você vai alugar um carro. Aluguel de carro. No passado, se entendia que era serviço e que se pagava o ISS sobre esse aluguel de carro. Isso. Depois o Supremo disse, não é serviço, o serviço envolve uma prestação, um fazer humano, tem que ter alguém fazendo alguma coisa para você, e só entregar o carro não é serviço. Então esse aluguel de carro passou a não ter tributação, porque é um aluguel de coisa móvel, né? Mas aí vem aquela dúvida, mas se tiver um motorista é serviço, vai pagar, aí se fica aquela dúvida. Depois, é um serviço ou é uma mercadoria? Eu estou vendendo a mercadoria ou eu estou prestando um serviço? Isso era conflituoso, muito conflituoso, mas ao mesmo tempo nós estávamos diante de um limite, discutindo um limite na lei. Hoje diz, o IS, o imposto seletivo, vai incidir sobre qualquer coisa que prejudique a saúde ou o meio ambiente. Esse qualquer coisa fica na mão do governo. Então eu não tenho mais um parâmetro de segurança. Vai diminuir o conflito, o governo cobra sobre o que ele quer. Então, eu não tenho mais aquela segurança de que ele só poderia cobrar sobre determinada coisa, agora ele cobra sobre tudo. E você imagina, o que é que faz mal à saúde? O que é que faz mal ao meio ambiente? Se você pensar de uma maneira mais ampla, plástico é ruim para o meio ambiente. Hoje tudo é de plástico. Qualquer coisa é de plástico. Né? Os combustíveis fósseis, né, por exemplo. Combustíveis fósseis, né, fazem mal ao meio ambiente. Saúde. O açúcar faz mal, o sal faz mal, então o que é que não tem açúcar e sal em determinados teores, né? Então, assim, fica complicado a gente aceitar um tributo de maneira tão ampla, previsto de maneira tão ampla. Exatamente. Tá? Mas, assim, a minha ideia nós estamos diante do novo, algo que está sendo discutido, acho até que a tendência é de aprovação, o que eu não sei é se esse resultado vai ser tão bom quanto estão prometendo. Entendi. Estão prometendo algo maravilhoso para facilitar a aprovação, quando na verdade nós poderíamos ter o resultado que está sendo prometido com pequenas alterações no sistema atual. O PIS/COFINS é complicado porque o governo federal fez complicado. Descomplique, só depende dele. Então, é só mudar a lei. Então o governo poderia ter ido em algo mais pontual do que apresentar um pacote com tudo dentro, né? Isso. Esse pacote com tudo dentro vai ter 2 consequências muito fortes. A primeira, vai limitar a autonomia de estados e municípios. Limitar de maneira muito forte. E vai abrir as portas para aumento de arrecadação, aumento da carga tributária. Esses são os efeitos imediatos da reforma. Então estamos falando também, além do novo pacto federativo, aliás, tributário também é um pacto federativo, porque mexe com o poder de prefeitos e governadores, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. A reforma tributária vai alterar profundamente o pacto federativo. E é por isso que está havendo ainda resistência. É por isso que a resistência está se concentrando no Senado. A Câmara aprovou muito mais facilmente, porque a grande maioria dos deputados estava comprometida com o interesse Centro-Sul. E lá onde tem mais gente, onde tem mais deputado. E aprovaram com muita facilidade. No Senado, não, é um representante para cada estado, dividido igual, igualmente. Né? Três para cada estado. Né? Para cada estado. Então, se é dessa maneira, ficou mais equilibrada a discussão e é por isso que mudou mais coisas. Tá? Inclusive o aumento do fundo
de combate às desigualdades. Exatamente. Esse fundo, inclusive, está sendo apontado por alguns como sendo uma despesa. Ah, porque o governo não vai ter dinheiro para dar tantos bilhões para o fundo. Isso não é despesa, é divisão de receita. É totalmente diferente de despesa. É um dinheiro que já existe, né? É um dinheiro, não é nem que seja já existe, é um dinheiro que está sendo destinado para uma determinada finalidade. Então, ele está sendo destinado para determinada finalidade, mas ele vem dali. Ah, mas é muito caro. Ah, então é caro combater a desigualdade? Se é caro combater a desigualdade, é porque eu não quero combater a desigualdade. E a gente vai tirando as máscaras, vai mostrando o que é que você realmente quer. Quer diminuir os instrumentos que estados e municípios têm ainda desse combate à desigualdade e concentrar a arrecadação no governo federal e nos estados mais ricos. Entendi. Doutor Gilberto, o senhor é um especialista, uma autoridade no assunto, e a gente percebe o senhor reticente com algumas interrogações sobre esse pacote que está lá em Brasília sendo debatido e aprovado. Se a gente for aqui fazer algo mais sintético aqui, de 0 a 10, o senhor daria que nota ao que está sendo aprovado para a reforma tributária? Do ponto de vista, inclusive, da sua experiência. É assim, Erivaldo, vai depender do valor que você está defendendo, tá? O meu pensamento é de que o poder precisa ser dividido, não pode ser concentrado. E a maneira de dividir esse poder é atribuindo autonomia aos entes federados. Entendi. Tá? Então, nesse aspecto, eu acho que a reforma é negativa. Entendi. Tá? Eu daria uma nota baixa a essa reforma, porque ela está concentrando poder. Quando ela concentra poder, é ruim para o cidadão. Normalmente, o cidadão sofre com a concentração de poder. Nós vivemos isso na época da ditadura militar. Então, nós sofremos isso. Tá? Inclusive, até um ponto que é importante a gente pensar. Em 1988, nós recebemos a Constituição Nova. Essa Constituição Nova alterou o regime anterior. Foi a nossa, vamos chamar, primeira grande reforma. Reforma constitucional. Veio uma Constituição nova por inteiro. E ela trouxe o capítulo do sistema tributário. E nesse capítulo, ela mudou o que tinha antes. O que tinha antes era uma concentração brutal da arrecadação federal. Tá? Estados e municípios tinham que chegar de pires na mão em Brasília para tentar receber algum dinheiro, algum favor dos governantes poderosos para dar aquele dinheiro. Ainda existe, né, a marcha dos prefeitos, que basicamente é isso, né? Ainda, né? Pois então, mas era muito mais intensa naquela época. Aí veio a Constituição de 88. Quando veio 88, aí os dois principais impostos da época eram o imposto de renda de pessoa física e jurídica e o IPI, que arrecadava muito das indústrias, tá? Esses dois impostos, o Constituinte disse, divide no meio, metade vai ficar com estados e municípios. E ainda criou vários impostos novos, deu ao ICMS mais envergadura, colocou dentro do ICMS os impostos únicos sobre mineral, sobre lubrificante e sobre combustíveis, que antes eram federais, tudo veio para o ICMS. Os municípios ganharam um imposto novo, que era o imposto sobre venda a varejo de combustíveis. E os estados também ganharam um imposto novo, que foi o imposto adicional do imposto de renda. Então, houve uma redistribuição. Não sei se você se recorda, mas no começo da década de 90, essa marcha para Brasília diminuiu muito. Os prefeitos ficaram com mais dinheiro, os estados ficaram com mais dinheiro, houve uma divisão. O governo federal reclamava. Me lembro muito do presidente Fernando Henrique reclamando, quando ele dizia, porque o governo federal continuou com as mesmas atribuições e ficou sem dinheiro. Mas eu lembro que foi na época do Fernando Henrique em que houve maior concentração do bolo tributário nacional, né? Justamente Exatamente. do primeiro para o segundo governo. Ele reclamava porque estava sangrando, porque estava né? sem dinheiro. Exatamente. Mas aí ele fez o quê? Encontrou uma maneira de ficar com dinheiro. Qual foi? Ele começou com uma coisa até curiosa. Não foi nem ele mesmo que começou com isso. Quem começou com isso foi ainda o presidente Fernando Collor. Ele que já iniciou nesse sentido. Mas o Collor durou pouco, veio o Itamar, junto com o Itamar veio o Fernando Henrique na Fazenda. E aí eles foram começando a crescer a partir daí. Então, fez o quê? Só para a gente ver como é que eles trabalharam. Imposto de renda das pessoas jurídicas tinha uma alíquota de 35% sobre o lucro. Isso. Tá. Aí vem, vamos criar contribuição social sobre o lucro líquido, que vai incidir sobre o lucro das pessoas jurídicas. Eu já pago imposto de renda, mas vou também pagar a contribuição social sobre o lucro líquido. Vai pagar essa contribuição? Vai. Mas eu já pago 35% de imposto de renda e uma contribuição de 10 vai para 45%. Não, eu vou dar um jeito. A contribuição vai ser 10,
Mas o teu imposto de renda, ao invés de 35, cai para 25. O que é que o governo federal conseguiu com isso? Diminuiu o imposto de renda que ele divide com estados e municípios e criou 10% só para ele. Exatamente. E como é contribuição, não precisa dividir, né? Exatamente, não divide com ninguém, é só para ele. Então, isso foi um primeiro passo num processo que se seguiu a vários outros. Aí foi criada a CPMF, na época, que também é só federal, tá? Foi criado, aumentado muito, foi nessa época que a COFINS foi passando de 3 para 7,6. Foi escalando. Então, foi escalando. Então, todas as contribuições foram usadas para aumentar o crescimento da arrecadação federal e o imposto de renda e o IPI foram diminuindo porque ele dividia com o Estado e município. Então, os estados e municípios perderam na divisão da arrecadação e o governo federal ganhou. É por isso que hoje você está vendo que está uma situação parecida com o que era antes de 88. Entendi. Né? Mas é porque houve essa mudança. E agora, com a reforma tributária, isso não está sendo alterado em nada, pelo contrário, está sendo incrementado. Muito bem, ficou bastante claro. Doutor, vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui com o terceiro bloco do programa, tá bom? Portanto, depois do intervalo, que é bem rapidinho, vamos continuar aqui o bom bate-papo sobre reforma tributária e seus efeitos sobre empresas, a vida do cidadão, enfim, sobre o Brasil real. Daqui a pouco, portanto, mais Schubert Machado aqui comigo no programa Política na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Eu sou Erivaldo Carvalho, você está na TV Otimista. Aqui comigo nos estúdios, Schubert Machado, é advogado tributarista, uma das principais autoridades quando se fala aqui em reforma tributária. Doutor Schubert, geralmente, políticos que querem fazer ali a média, né, com o cidadão, com o eleitor, diz que o Congresso precisa pensar mais o Brasil e menos Brasília, né? É um clichê que eles costumam repetir. É isso que está acontecendo na reforma tributária ou estamos assistindo a algo invertido dessa lógica? Na verdade, o pensamento hoje é muito mais centralizador, tá? Se nós colocamos Brasília como centro, é muito mais Brasília. Mais união, poder da união, né? Isso. Inclusive, esse comitê gestor do IBS certamente vai funcionar em Brasília, tá? Então, a ideia é o que é que nós realmente queremos, qual o objetivo da reforma. Então, quando se diz, a reforma vai simplificar o sistema, vai mesmo simplificar e precisa complicar tanto para simplificar. Na verdade, o texto que está sendo votado agora no Senado, ele tem mais de 40 páginas, tem dezenas, centenas de dispositivos. Só sobre o IBS tem cerca de 60 normas. Norma não são 60 artigos, mas é porque o artigo é dividido em parágrafo, inciso, em alínea e tal. Então, em torno de 60 normas só para tratar do IBS. Não pode ser simples esse novo regime. Não é uma coisa simples como está sendo prometido. E, ao mesmo tempo, é centralizador. Ele mantém a arrecadação como está. Eu não digo que ele vai necessariamente empobrecer os estados e municípios mais pobres, que já são mais pobres, mas com certeza vai dificultar muito a redistribuição de receita entre eles. O relator da reforma é o ex-governador do Amazonas, né, Eduardo Braga, senador. Essa reforma, de que maneira ela toca a Zona Franca, de onde o relator é, doutor Schubert? A Zona Franca é um ponto interessante, diz assim, algumas pessoas são contra, outras são a favor da Zona Franca. A história do subsídio e tal. Qual é o objetivo? O que é que o Brasil quer? O Brasil quer preservar a Amazônia. Se o Brasil quer preservar a Amazônia, se o Brasil quer manter aquela região, vamos chamar assim, de uma forma a não destruir a floresta, a Zona Franca é um instrumento valiosíssimo. Valiosíssimo, porque a indústria que tem lá é considerada uma indústria limpa, porque é uma indústria só de montagem. Só de montagem. E gera muitos empregos e gera muitos recursos para a região. Se você acaba com essa indústria, você simplesmente
vai levar as pessoas a querer outra coisa. Vamos fazer o quê? Devastar o meio ambiente. Né? Vão adotar outras atividades que com certeza serão mais prejudiciais ao meio ambiente. Aí diz assim, não, mas é porque é incentivo fiscal. Mas não tem outro jeito. Qual é um industrial que vai ficar no meio de uma floresta para concorrer com outro que está em São Paulo? Alguns setores de São Paulo justamente são contra a Zona Franca. São Paulo é contra, porque São Paulo sabe que é uma concorrência contra eles. Mas assim, se você vai se submeter à vontade paulista, você vai concentrar riqueza. São Paulo não abre mão de um centavo. Tá? Então é isso que está acontecendo. O Eduardo Braga ele conseguiu manter durante mais tempo os incentivos para a Zona Franca, mas o primeiro plano era acabar com a Zona Franca. Agora, se você acaba com a Zona Franca, você acaba com Manaus. Acaba com a Amazonas, com a maneira de gerar receita lá. Diz assim, mas é porque é desigual o incentivo fiscal. Mas não tinha como ser igual. Não tinha como você viabilizar o funcionamento de uma indústria lá, se não fosse com esse incentivo. Então, a ideia é saber qual o objetivo, qual o motivo. Bater no incentivo da Zona Franca é muito fácil bater, porque realmente ele existe e ele influi na economia. Mas por que ele existe e por que ele está lá? E por que eu tenho que valorizar a região norte e a região amazônica? Não, eu não quero valorizar não, deixa como está, abandona todo mundo lá. É uma questão política. Então vem assim, o que é que vai prevalecer? A vontade de continuar com a concentração, a concentração de recursos onde eles já existem. Você diz assim, o Ceará, o que é que o Ceará tem para atrair investimento? Além dos incentivos fiscais que já foram utilizados, muito pouco. Nós temos o Porto do Pecém, que foi uma iniciativa do governo Tasso, mas o nosso aeroporto ainda é muito modesto, as nossas estradas também não são boas. A própria malha rodoviária federal no Ceará é inferior à estadual. Se você anda pelos BRs, você percebe uma diferença. Então, assim, isso já mostra que o recurso federal é mal distribuído. Se você vai para a malha federal no Centro-Sul é de excelente qualidade. Quando vai para a malha federal fora, a ferrovia Norte-Sul até hoje não saiu. O desenvolvimento de infraestrutura no Nordeste não sai do lugar, não tem. Então, se não existe esse incentivo, essa motivação para o empresário se instalar aqui, ele vai ficar lá mesmo. Exatamente. Doutor, o Estado de São Paulo já esteve aí rodando em 40% do PIB, né? A linha do tempo, às vezes, até passa um pouco disso. E hoje está bem abaixo, né? Está ali em torno de 1/3, um pouco menos. Essa grida de São Paulo tem a ver com essa perca de participação do Estado de São Paulo no PIB nacional, vindo para o Nordeste, indo para o Sul, para o próprio Centro-Oeste, para o Norte? Tem um pouco a ver aí a forma como São Paulo vê o Brasil? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. A ideia de voltar a concentrar poder em São Paulo decorre da perda, né? Então, houve essa diminuição na participação, sim, que eu acho que é muito saudável. Se você tem um estado só que concentra quase a metade do PIB brasileiro, isso é ruim. Porque lá é onde tem a riqueza. E não vai dividir com ninguém. E por que está desse jeito? Será que só está desse jeito porque a água correndo para o mar, né? O paulista é mais eficiente do que o cearense? Não é. Tem uma coisa que já está se tornando até muito repetitiva, mas assim, vamos ver quantos são os aprovados do ITA. Tem muito cearense lá no ITA, tem mais cearense do que paulista. Então não é só a questão da eficiência de preparo intelectual, de preparo. O que está havendo lá é porque, como você disse, a água correndo para o mar, é porque lá já tem toda a infraestrutura, já está tudo pronto, todo o mercado comprador, vendedor, os fornecedores, está tudo lá. Então é muito mais barato se um investidor aplicar seus recursos em São Paulo do que em qualquer outro estado do Brasil. Isso vai concentrando. Exatamente. A maneira de desconcentrar dói. Dói por quê? Porque lá eles já estavam acostumados com isso. Tira de lá, para eles vai ser ruim. Mas é a maneira de resolver o problema. Há algum tempo eles se queixavam muito da imigração. Tem nordestino demais aqui. Bom, então, para o nordestino ficar em casa, deixa um pouquinho de dinheiro lá no Nordeste, que aí ele fica em casa. Exatamente. Quando ele sai de casa, não é porque ele gosta de sair, não, é porque ele não tem opção. Exatamente. A gente tem, por exemplo, na compra de um carro zerado, geralmente, né, em outros estados existe, mas geralmente feito em São Paulo, né? Aqui, quando se compra um carro,
o ICMS e o IPI, uma parte vai para São Paulo. Isso com a reforma vai alterar um pouco esse desenho? Eles estão colocando que o IBS vai ficar no estado de destino. De destino. Então, para onde o bem vai, a arrecadação fica lá. É uma promessa, tá? Uma promessa. Nós não temos certeza que vai ser assim, porque vai ficar sempre com esse comitê gestor, com a lei complementar, com regulação que vem depois, tá? Mas é uma promessa. E nesse ponto é bom que seja assim, tá? Mas a questão de saber se o imposto vai ficar lá ou vai ficar aqui, seria mais uma questão de divisão e de novamente, autonomia entre os entes federados. Se você dá autonomia aos entes federados e o imposto fica com cada um, eles é que vão tributar quando o produto é consumido lá. Exatamente. Tá? O que dificultou mais isso foi a venda direta através da internet. Então, os estados se preocuparam muito, porque os consumidores passaram a comprar direto numa loja paulista, numa fábrica paulista, e gastava só o frete para chegar aqui. E o estado do Ceará não recebia mais nada. Isso distorceu um pouco esse movimento financeiro. Exatamente. Inclusive, é uma peça de propaganda ali que algumas, por exemplo, lojas aqui do Ceará dizem assim, olha, você compra com preço de nota fiscal, ou seja, o preço que está lá em São Paulo, geralmente, né? Sim. E é algo a ser pensado realmente, para tentar melhorar essa distribuição, para tentar dar sobrevida ao comércio local. Né? Por que eu vou comprar algo numa loja que está aqui do meu lado, quando sai muito mais barato eu comprar pela internet? E a loja que está ao lado tem o custo, tem o tributo, tem tudo que vai fazer com que o produto necessariamente seja mais caro. Né? Então é algo que precisa ser pensado. Mas eu não sei se essa reforma, da maneira que está, será a grande solução para o problema, não. Entendi. Doutor Schubert, uma pergunta que tem a ver com a sua experiência, com a sua estrada militando no direito tributário. Toda mudança, ela de alguma forma tira aquele profissional, aquela pessoa daquela zona de conforto, como se fala, né? Essa reforma de alguma forma mexe com o profissional advogado tributarista. Quando o senhor coloca essas reticências na reforma tributária, tem a ver um pouco com essa forma como o senhor já trabalha com o direito tributário ou não? Rivaldo, eu acho que essas reticências, elas não são apenas minhas. Se você pesquisar, a grande maioria dos professores de direito tributário, dos estudiosos de direito tributário, eles se posicionam de maneira contrária à reforma. Se não no todo, mas pelo menos em alguns pontos importantes. Tá? É difícil você encontrar estudiosos que defendam a reforma como sendo uma coisa muito boa. A não ser que sejam governistas lá, né, do governo, sim, né? Alguns, né? Exatamente, mas aqueles que são independentes e descomprometidos com interesses políticos, eles não veem essa reforma como algo bom. Para o advogado, o que é importante a gente perceber é assim, o Brasil vive hoje um problema gravíssimo de insegurança jurídica. Nós não temos certeza de como as coisas são, de como as coisas serão, de como as coisas foram. Aquela história, no Brasil você não prevê nem o passado. Então, assim, a ideia a mudança de opinião que o Supremo estabelece, muitas vezes ele decide de uma maneira, depois decide de outra. Depois diz, a minha decisão é essa, mas ela não vale para o passado, só vale para o futuro. A mudança das leis de uma maneira assim, sei lá, compulsiva, as leis não param de alterar. Então, tudo isso, e é uma promessa que não é cumprida. Você tem uma determinação na lei e o Estado simplesmente não cumpre aquela determinação da lei. Então, isso deixa o cidadão extremamente confuso. O investidor também, né? O investidor, principalmente. Eu acho que esse talvez seja o maior motivo do Brasil não crescer mais. Não é a carga tributária. É você não saber o que é que te aguarda. Então, assim, se você diz assim, não, a carga tributária no Brasil é muito alta, você vai pagar tantos por cento de imposto. Ok, ele se prepara para pagar aquilo. Agora diz assim, a carga do Brasil eu não sei bem, pode ser assim, pode não ser, aí complica. Tem um veja bem pelo meio aí. Né? Esse veja bem é que atrapalha, é que afasta todo mundo. Tá? Então, a reforma traz agora muitos veja bem. A reforma traz agora muitas incertezas, muitos acenos para o futuro, que podem não se confirmar. Isso não é bom nem para o cidadão, nem para o advogado. Algumas pessoas dizem assim, não, vai ser bom para o advogado agora, que vão surgir tantos conflitos, que o advogado vai ter muito mercado de trabalho. Eu não vejo assim. Eu acho que podem surgir os conflitos, pode talvez até aumentar o mercado de trabalho, mas isso é ruim para todo mundo. Entendi. O senhor coloca uma espécie
de voto de desconfiança para o governo. De maneira geral, o empresário, o cidadão, o consumidor, ele acredita pouco no governo por conta dessas histórias que o senhor coloca, né? Que pode ser surpreendido, né, no futuro, né? É assim, eu atuo na área tributária desde 85. E a minha experiência profissional indica, de uma maneira muito clara, que os governantes, de uma maneira geral, município, Estado, União Federal, têm uma tendência muito grande a não cumprir a lei. A não cumprir. Por quê? Porque eles querem arrecadar mais. E a lei, como eu falei há pouco, é um limite para eles. A lei serve como limite. E ele não quer atender aquele limite, ele quer arrecadar mais. Então, o que nós temos são constantes surpresas. Eu vou te dar um exemplo. A história da não cumulatividade. Você pode abater o que foi pago nas operações anteriores. PIS, COFINS. Aí diz assim, não, PIS, COFINS, agora é não cumulativo, eu estou aumentando a alíquota de 3 para 7,6, mas você pode abater o crédito de todas as operações que geram custo para você. Ok. Aí vem uma grande rede de lojas, tem o centro de compras, e depois ela desloca as mercadorias do centro de compras para as outras suas filiais para vender para a população. E aí vem o governo federal, epa, você está abatendo o PIS/COFINS que você paga no frete entre o centro de compra e as suas lojas. Eu digo, é claro, eu estou transportando a mercadoria para vender, meu custo eu tenho que... Não pode não, porque o seu frete é interno. Como interno? Você já comprou, a mercadoria já é sua. Se você está redistribuindo, o problema é seu, você não pode abater isso. Como não posso abater? Não tem como não desconfiar do governo, né? Como que eu não posso abater? Então, aí vem essa novidade. Não pode. Aí vem toda aquela confusão e aquela discussão. Vem uma lei, até estava comentando com você, prevendo uma contribuição provisória sobre movimentação financeira. E dá um prazo de validade. Aí quando o prazo está acabando, aí diz, não é agora não, é depois. Não é agora não, é depois. E se eterniza. O ICMS é um terceiro exemplo. Eu já falei de PIS/COFINS, contribuição, agora ICMS. Isso. O ICMS também da não cumulatividade. Você teria direito a aproveitar o crédito de tudo que você compra. Aí vem uma lei e diz assim, não, mas o que for de uso e consumo não pode não. Aí vem uma lei e diz, pode. Em 96 essa lei, pode. Mas só a partir de 98, porque os estados têm que se equilibrar, porque eles vão perder receita se você aproveitar o crédito de tudo que você compra. 98. Aí quando chegou bem pertinho do vencimento, vem uma lei prorrogando para 2000. Depois vem outra prorrogando para 2007, depois para 2010. A última prorrogação agora é para 2033. Aí eu digo, olha, se eu sou empresário e eu estou me planejando para começar a aproveitar os meus créditos, a partir da data que a lei diz que era, aí vem outra lei prorrogando para 2033. Eu vou acreditar em quem agora? É uma loucura, realmente. Né? Mas, doutor Schubert Machado, o papo está muito bom, renderia outros programas, espero tê-lo aqui novamente conosco no programa Política, na TV Otimista. Por hora, eu só tenho a agradecer o papo super inteligente, didático que o senhor nos proporcionou. O nosso muito obrigado, às suas rápidas despedidas. Erivaldo, eu quero deixar aqui como despedida uma mensagem otimista. Pois não. Uma mensagem de que a gente deve continuar acreditando no direito, lutando por ele, tá? Então, seja qual for a norma aprovada, tanto agora como sempre, vamos lutar para que ela seja aplicada. O nosso principal problema é a não aplicação da norma. Então, a norma pode vir como vier, então a regra está posta, vamos brigar por ela. Uma vez feito isso, a gente já está conquistando muita coisa. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.